coisa de última hora sempre. Funciona melhor. Verdade. Seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite, primeiramente. Obrigada a Vamos falar um você pouco pelo sobre, convite. vamos falar um pouco sobre profecia, mas Vamos, antes, para quem não conhece sua carreira ainda, está chegando agora, né? claro. É, como foi a sua história na música? Como é que a música foi? Você que foi atrás da música? Foi a música que foi atrás de você? Como é que surgiu? Eu acho que foi um caminho de mão dupla, sabe? Eu fui atrás dela e ela veio atrás de mim, assim, bem pequenininha mesmo. A minha mãe me colocou numa iniciação de música para bebês, que Aham, era uma escolinha que chamava Euterpe. Eu sou de Goiânia e essa escolinha ficava lá em Goiânia. E aí eu tinha duas professoras e a minha mãe me levava junto. O bebê não podia ir sem a mãe. sim. E aí era uma aula de sonorização, colocavam músicas e aí tinha uns instrumentinhos pequenininhos, uns brinquedos para bebê de música, e aí a criança podia ficar tocando e experimentando. Então, desde que eu nem me lembro, desde quando eu era nascida, assim, na barriga, minha mãe colocava muita música para eu ouvir e eu bebê, eu tive essa iniciação musical. E Aham, aí depois eu fui sempre fazendo alguma coisa. Depois, quando eu tinha 5 anos, 5 para 6 anos, eu continuei nessa euterpe, e aí a minha mãe e meu pai me falaram, ó, escolhe um instrumento para você aprender. A gente vai te colocar para fazer aula de algum instrumento. E aí eu comecei com o piano. Só que eu fiz algumas aulas de piano, umas 2, 3 aulas de piano, e o meu irmão escolheu o violão. Então eu tenho um irmão mais velho, e aí minha mãe e meu pai colocaram nós dois juntos. Você começou E logo, aí eu. né? Oi? Você começou logo com o mais difícil, né? Que foi o piano, né? Exatamente. Hoje em dia eu acho ele mais fácil que o violão, sabia? Mas, enfim, aí eu vi o meu irmão fazendo aula de violão e eu achei violão muito maneiro. Eu falei assim, nossa, o instrumento que meu irmão escolheu é muito mais legal do que o que eu escolhi. E aí eu logo saí da aula de piano e fui fazer aula de violão. Então eu fiquei fazendo aula de violão aí uns 5, 6 anos, aprendi bastante, tanto é que é um instrumento que eu toco melhor hoje em dia. E aí a música sempre esteve presente. Eu aprendi a cantar, o canto veio na minha vida por causa do instrumento. Então eu tocava ali violão e eu falava, vai, deixa eu ver como é que é acompanhar o violão cantando. E aí eu descobri que eu cantava, e aí foi, enfim, outra descoberta. Eu era super boa também para escrever, eu adorava escrever texto. Aula de redação na escola eu ia super bem. No Enem eu tirei 900 na minha redação, eu fui super bem. Aí eu falei assim, gente, eu vou tentar transpor esse meu dom e essa minha facilidade de escrever para compor, vamos ver se eu consigo. E Uhum, aí foi outra descoberta também. Então eu fui me descobrindo, sabe? Foi um processo gradual, assim. legal. E o interessante é que lá atrás a sua mãe já estava certa, né? Que você ia ser cantora, né? Que você tá com música. Aham. E Assim, a minha família me apoia demais hoje em dia, graças a Deus. No Brasil, em geral, a gente vem de uma criação, acho que a maioria das pessoas, que a gente acredita muito que, sei lá, engenharia, direito e medicina são as profissões que vão dar sucesso para a gente viver bem. Então, assim, eu acredito que no começo era o que meus pais queriam para mim, né? Lógico, porque os pais pensam na segurança do filho e tudo mais. Mas assim que eu fui mostrando para eles que para mim não existe vida sem música, porque é óbvio que não vai existir vida sem música para mim. Desde criança eu vivo com isso, sabe? Então eu não consigo desvincular. Aí eles entenderam e super aceitaram e me apoiam demais. então esse curso que sua mãe te colocou, depois da musicalização, né? Ela Uhum. não tinha ainda a pretensão que você fosse levar aquilo como uma carreira, né? Não, não. Aquilo era uma atividade extracurricular que ela queria que eu fizesse, sabe? Aham, A minha mãe não gostava que eu e meu irmão, minha mãe e meu pai, né? Quando eu falo isso, eu falo dos dois, que eles são casados ainda. É, eles sempre acreditaram assim, eles não quiseram que nós fôssemos crianças sem atividades além da escola, porque eles queriam que a gente estivesse sempre em movimento. Então, o que eles pudessem dar para a gente de extra da escola, eles nos ajudavam com isso. E isso foi muito bom para mim agora como adulta, porque eu me vejo como uma adulta que está sempre em movimento, sabe? Eu não consigo ficar parada. sim, Então, isso foi muito, muito importante para o meu desenvolvimento. muito bacana. E a partir de que ponto você
você sentiu assim que você via como uma diversão, como um hobby, e você passou a ver como um trabalho? Um trabalho. Essa linha que dividiu. Foi em São Paulo, foi depois de São Paulo. Eu sou de Goiânia, eu nasci em Goiânia, com 17 anos eu fui para São Paulo, eu fui fazer faculdade. Eu ainda segui nisso, disso que eu te falei, de uma criação mais rígida, que acredita nisso do diploma e etc. Então, eu fui para São Paulo, fiz direito, sou formada em direito, sou advogada, tenho OAB, mas não exerço hoje em dia. E aí eu fui para São Paulo para estudar, trabalhar, trabalhei em um monte de lugar. Trabalhei em escritório, Procuradoria da Fazenda, multinacional, enfim, entrei nessa área do direito mesmo. Só que a música nunca saiu da minha vida. E até então ela era um hobby, né? Eu pegava, cantava nos eventos que tinha de amigos, meus aniversários todos eu dava um jeito de fazer um pocket show, tipo, qualquer oportunidade que eu via de cantar eu fazia, mas até então hobby. E aí lá em São Paulo eu tive muito contato com o pessoal da música, porque a arte lá é muito viva, né? São Paulo e Rio de Janeiro, a arte é muito viva. E eu tive um contato maior e uma liberdade maior, porque eu estava ali morando sozinha, então eu tive essa experiência de experimentar mais, né? E aí, com essa liberdade, eu fui me descobrindo, e nas ruas a música era muito viva, eu conheci diversos artistas, então, tendo esse contato com o artista, eu podia ver a realidade deles, e aí começou a puxar gatilhos em mim, de tipo assim, poxa, eu gostaria de viver essa realidade, sabe? Eu quero esse cotidiano. E isso foi ficando mais palpável e mais real para mim. E eu sempre tava ali em casa, pegando meu violão, cantando alguma coisa, enfim. Eu falei, cara, vou, sei lá, vou gravar. E aí eu comecei a gravar, postar alguns vídeos, e aí eu comecei a fazer cover com mais frequência. E aí nisso que eu fazia cover com mais frequência, eu saía e conhecia mais artistas. E aí essa minha paixão começou a se tornar uma obsessão e eu querer isso de verdade. Então, aí eu cheguei num momento que eu tava no quinto semestre de direito ou sexto semestre, eu estava mais para lá do que para cá, eu já estava mais finalizando o curso mesmo. Que eu virei e falei assim, tá, eu vou terminar o curso, porque eu sou do tipo de pessoa que começa as coisas e vai até o fim, eu não deixo nada pela metade, mas eu não quero isso. Já sei que eu não quero isso, porque tava ali, eu tava vendo aquela realidade artística muito profunda, assim, nas pessoas do meio. E eu tava muito encantada por isso. Aí eu falei, vamos tentar fazer isso dar certo. Aí eu fui mais presente nas redes sociais, postava 4 vezes por semana cover e comecei a ligar para uns amigos que eu tinha feito da arte, falava, ó, qual que é o rolê em São Paulo que vai a galera massa que eu posso conhecer e fazer networking? Não, quarta você vai nesse, quinta você vai nesse, sexta você vai nesse. E aí assim eu comecei a fazer. Quarta eu ia no Galeria, quinta eu ia no Amata, sexta eu ia em outro lugar, e aí eu fui fazendo pontes e networking e pessoas. Fui conhecendo um filmmaker ali, um cantor de cá, um compositor dali, um fotógrafo dali. E aí, quando eu reuni o máximo de pessoas que eu consegui conhecer, né, da área, eu falei, gente, vamos começar minha carreira? Vocês me ajudam a começar minha carreira? Eu tenho essa música aqui, vou para esse estúdio aqui, desse produtor que eu conheci no rolê tal. Você me ajuda? Aí eu cheguei pro filmmaker que ele chama Fernando, que eu conheci num rolê também. Você me ajuda a gravar meu clipe? Aí conheci uma estilista, você me ajuda a me vestir? E foi meio que Foi juntando nisso, a galera. sabe? Foi juntando. E essa decisão, infelizmente, a música independente, ela sofre muito ainda, ela não tem Muito. muito ainda, né? Uhum, Então, mesmo com esse ecossistema artístico, você falou que você estava encantada lá em São Paulo, uhum, difícil se você não trabalha mais com direito agora, né? É uhum. difícil você abrir mão de uma carreira que é vista, né? Tem muito advogado que não ganha tão bem quanto falam que ganha. Mas foi difícil você abrir mão de uma coisa que era mais certinha para entrar no, para se arriscar numa carreira? Foi difícil isso? Foi muito difícil, continua sendo difícil. Eu levo uma frase para minha vida que do Guimarães Rosa, que é o que a vida quer da gente é coragem. Eu tive que ter muita coragem e até hoje eu tenho que ter, engolir mesmo seco de que essa foi minha decisão. Mas, cara, eu tenho muito isso na minha cabeça. Até onde eu sei, a vida é uma só, né? E eu quero viver nessa vida da maneira como eu sou feliz, sabe? Eu quero ser feliz nessa vida. E eu seria, se eu não tentasse, eu ia chegar lá na frente, eu ia ser uma adulta muito frustrada. Então eu quero tentar até minha última gota de sangue e de suor para fazer isso dar certo.
Porque aí, se eu chegar lá na frente, eu vou poder falar assim, olha, eu fiz de tudo, mas eu fiz, sabe? E eu fui fazendo os dois